Hoje, a liturgia é bastante bonita e já vai introduzindo o nosso coração dentro do período que vamos viver em breve, que é o período da Quaresma. Estamos no 8º domingo do tempo comum. Podemos dizer que o centro da liturgia de hoje está na frase de Jesus que vai dizer assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo discípulo bem formado será como o seu mestre. Para entendermos bem esta frase central, precisamos lembrar do que está acontecendo dentro do contexto litúrgico. Há 2 semanas, Jesus tinha subido ao monte. Lá em cima do monte, ele tinha olhado para o povo e anunciado uma verdade estranha para as pessoas. A verdade estranha é que Jesus olhava para quem estava pobre, para quem estava triste e dizia: vocês são bem-aventurados, vocês são felizes. A felicidade de vocês é grande, muito diferente daqueles que são ricos, daqueles que são abastados. E Jesus faz um anúncio diferente, porque na linguagem mundana, nos olhares humanos, a felicidade está no dinheiro, a felicidade está no poder. E Jesus faz um primeiro anúncio diferente. Na semana passada, Jesus desce do monte e começa o que nós chamamos de sermão da planície. Jesus primeiro fala com os seus discípulos e vai falar agora outra mensagem esquisita. Amai os vossos inimigos. Mas, pô, padre, é bom amar os amigos. É fácil amar os amigos, mas os inimigos? E aí nós falávamos sobre o que é o amor aos inimigos. Fazíamos a distinção entre eros, filia, ágape. Lembrados? Sim ou não? Ih, que moleza. Sim ou não? Sim, então fizemos aquela explicação, falando dos termos e o que Jesus estava explicando ali, né? A dimensão filial, aquele amor aos inimigos real. Bom, que também é uma coisa que o mundo vai dizer o contrário. Porque o mundo não fala, se der um tapa do teu lado direito, dá a outra face. Não, o mundo vai dizer, se você der a outra face, é tonto, você é besta. E agora, depois destes 2 sermões estranhos, Jesus vem completar o sermão da planície. Aqui, Jesus não está falando com os fariseus. Aqui Jesus não está falando com os doutores da lei. Aqui Jesus está falando com os discípulos. Os doutores da lei, os fariseus, eram aqueles que conheciam as coisas de Deus, conheciam a vontade de Deus, estudavam a Bíblia, conduziam as pessoas para o caminho do céu, mas o coração estava longe do amor. O coração não vivia o amor, mandava os outros fazerem, mas eles não faziam. Mas agora, o discurso de Jesus não é para os fariseus, é para os discípulos. Ou seja, Jesus começa a falar conosco, que estamos na caminhada buscando Ele, que estamos na caminhada querendo ser santos, nós que queremos seguir Jesus. E aí, a frase central tem que ser esta: o discípulo não é superior ao seu mestre. E o mestre aqui que ele está dizendo é ele mesmo, o mestre Jesus. Nenhum discípulo é superior ao Jesus, mas todo discípulo bem formado será como o mestre. E aqui nós temos 2 coisas. O primeiro, ser bem formado.
O discípulo que não é bem formado, primeiro que não é discípulo. O discípulo que não é bem formado não aprende do mestre. O discípulo que não é bem formado é aquele que quer seguir pelos próprios caminhos. É aquele que se perde nos próprios caminhos. É aquele que muitas vezes tem uma trava no olho, é cego. E é por isso que é um cego às vezes querendo guiar outro cego. Porque ele quer seguir os próprios caminhos, as próprias vontades. E não quer ouvir os ensinamentos do mestre. Porque os ensinamentos do Mestre Jesus são ensinamentos difíceis de serem vividos. É o dar a outra face, é o perdoar, é o amar os inimigos. E quando nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, nós ficamos como cegos, podendo cair, se arrebentar. E o pior, às vezes estamos na igreja, vivendo como cegos e querendo guiar outros cegos para os caminhos errados. Quer ver onde entra muito isso? Quando nós temos algumas situações que diz assim: a gente tem que amar sim a todos. Mas a gente pode não amar aquele ali. Mas é um inimigo que te fez muito mal? Não precisa amar ele não. Padre, eu amo, mas eu não esqueço. Sabe aquelas coisas? Eu até amo, mas eu não esqueço. Então, estas coisas precisam ser quebradas no nosso coração, destruídas na nossa alma, porque senão não estaremos seguindo o mestre. Para isso precisamos ser bem formados. A formação reta do coração é necessária. E aí, quando o nosso coração é formado, seremos como o mestre. Isso daqui também é esquisito. Esta fala para nós também é esquisita. Porque isso significa, seremos como Jesus. O nosso andar será como Jesus, o nosso falar será como Jesus, o nosso pensar será como Jesus. Olha para quem está do teu lado. Você vê essa pessoa como Jesus, é um sinal de Jesus para você. O falar dela é de Jesus, o andar dela é de Jesus, o olhar dela é de Jesus. Senhor, não responde, só olha. Essa pessoa é Jesus aqui no nosso meio. Padre, mas como isso? Como fazer isso? Como então ser formado por Jesus? A resposta é sendo discípulo. Sendo discípulo. Ser discípulo significa Jesus vai à frente e nós vamos seguindo os passos dele. Nós vamos caminhando atrás dele, atrás dos ensinamentos dele, vivendo os ensinamentos dele. Padre, mas eu não tenho forças para viver os ensinamentos de Jesus. É verdade. Nós não temos forças para viver os ensinamentos do Senhor. Porque não é fácil para nós amar os inimigos, não é fácil perdoar. E aí vem o texto bíblico com uma frase super interessante que vai dizer assim: não é possível fruto bom de uma árvore ruim. Assim como não é possível fruto ruim de uma árvore boa. Para que o nosso coração seja um coração como o de Jesus, para que nós possamos ser formados como Jesus, é necessário um vínculo. Assim como o fruto tem um vínculo com a árvore, e é da árvore que surge o fruto, o nosso coração precisa estar vinculado a Jesus. Um coração que é amputado de Jesus, ele não vai produzir frutos. Se eu corto o galho da árvore, o galho não vai produzir frutos nunca, porque não está vinculado. É da árvore que vem a força, que vem a seiva, que chega no galho e produz o fruto. É da árvore que vem o fruto. É do
Cristo, que é a árvore da nossa vida, que vem a força para sermos bons frutos. Se não estivermos ligados a Ele, não seremos discípulos. A nossa formação é uma formação constante para estarmos ligados ao Cristo. E como que nos ligamos a Ele? Principalmente pelos sacramentos. Os sacramentos nos colocam em comunhão com o Cristo. Aqueles que estão em pecado mortal, está desligado, precisa confessar. A Eucaristia, aqueles que não vêm à missa todos os domingos, o coração não fica unido ao Cristo Eucarístico. Peca. Faltar aos domingos na missa é pecado, sim ou não? Desliga. Desliga. Se eu quero ser discípulo, eu preciso estar unido à árvore. Se eu não estou unido à árvore, que é o Cristo, eu não recebo a força dele, eu não recebo os ensinamentos dele, eu não recebo a graça dele para ser bom fruto. Então, o discípulo bem formado, ele recebe do Cristo as graças para ser como o Cristo. O discípulo bem formado será como o mestre. Isso daqui é forte. Daqui a pouco nós vamos participar de um grande momento na missa, que é o momento da comunhão. É quando nós nos unimos com a Eucaristia. Por que a gente comunga, gente? Você veio na missa hoje, né? Sim ou não? Sim. Para quê? Para que você está aqui? Ah, para rezar. Ah, para pedir. Quem que veio na missa pedir uma graça de Deus? Erga a mão, pode erguer. Olha que beleza, isso mesmo, ótimo. Quem veio para agradecer? Não vim pedir nada, só vim agradecer. Erga a mão, quem veio agradecer? Coisa linda, que bom, ótimo. Mas mais do que pedir, mais do que agradecer, nós estamos na missa para um encontro. Um encontro de corações. O meu coração com o coração de Cristo. É no encontro que nós vamos nos formando. É no encontro que nós vamos nos modelando. É no encontro que nós vamos nos transformando. Quem é casado aqui, erga a mão. É casado. Você lembra quando você começou o teu namoro? Lembra quando foi? A pessoa que você começou a namorar era diferente de você. Olha para a cara dela aí. Olha aí para ele, coisa linda. Quando você começa o namoro, um é muito diferente do outro. Mas com o passar do tempo, vai convivendo, a gente vai tomando a cara do outro. Aí o outro não gosta de chuchu. Você vai falar, mas é verdade, né? Vamos deixar o chuchu de lado, né? Chuchu não é muito bom, não. A gente vai se modelando por causa do outro. Por conta do amor, a nossa vida vai sendo transformada. No encontro com o outro, no amor com o outro, a nossa vida vai sendo modificada. Nós vamos nos formando, nos modelando. No encontro com o Cristo, nós vamos tomando a forma de Cristo. Só que o nosso encontro na missa é um encontro de corações, não como os encontros humanos. Nos encontros humanos, nós conversamos, nós vamos ali, mas na missa, há um encontro da nossa alma com a alma de Cristo. O nosso encontro do nosso ser profundo com o ser profundo de Cristo na Eucaristia. É um encontro tão profundo que toda a graça de Cristo
é derramada na minha alma para eu me tornar outro Cristo. Que nós damos o nome de? Outro Cristo, nós damos o nome de? Cristão. Quem é cristão aqui? Quem é cristão? Ergue a mão. Que moleza vocês, meu Deus do céu. Pelo amor da glória. Aquele que é cristão é aquele que é outro Cristo. Por que eu venho na missa? Para ser cristão. Eu venho na missa para me tornar outro Cristo. Eu não venho na missa só para pedir, só para agradecer, mas eu venho na missa para me encontrar com Jesus, e no encontro com Jesus eu vou me tornando outro Cristo, porque é dele que vem a força para minha alma, é dele que vem os ensinamentos para minha vida, é dele que vem as graças para o meu coração, é dele que vem as curas para minha alma, é dele que vem as libertações do meu ser, libertação dos vícios, dos males, é dele. Por isso no encontro com ele, eu tenho toda a cura, toda a libertação, a minha alma se santifica do encontro com ele. Uma missa tem esse poder. Padre, não é possível fruto bom de árvore ruim. E não é possível fruto ruim de árvore boa. O final do texto bíblico, ele vai nos dar um ensinamento. Como saber se o mestre, os mestres, os ensinamentos, como saber se as pessoas estão vivendo e estão ensinando as coisas de Deus? Isso é muito importante nos dias de hoje. Porque hoje em dia nós estamos vendo tantos ensinamentos na internet, tantas falas no meio do mundo. Como saber se os ensinamentos que a gente ouve por aí são ensinamentos de Deus? E aí, a igreja vai nos ensinar o critério para analisarmos. No final do texto, vai dizer assim: o homem bom tira coisas boas do seu coração. O homem mau tira coisas más do seu coração. Você quer saber se o homem é bom ou mau? Primeira leitura, deixa ele falar. Deixa ele falar. Você quer saber se as pessoas com quem você convive são boas ou más? Deixe-as falar e ouça com atenção. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós queremos saber se a pessoa está unida ao Cristo e se aquele fruto é bom, deixa ela falar. E muita atenção na fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando a boca fala, como reconhecer se o que ela fala é bom ou mal? Como saber se o que ela diz é de Deus ou não é de Deus? E a igreja vai nos ensinar os critérios para analisarmos se as coisas ditas são boas ou más. Porque atenção que nem todas as coisas que parecem boas são, hein? Quer ver um exemplo? Aliás, para dar o exemplo eu vou falar os critérios. Para podermos analisar se uma coisa é boa ou má, nós temos 3 critérios. Temos que analisar o objeto da situação. Temos que analisar a finalidade, o fim daquilo. E temos que analisar as circunstâncias. Sempre temos que analisar esses 3 pontos para sabermos se as coisas são boas ou más. O objeto, a finalidade e a circunstância. Exemplo. Objeto, uma coisa. Rezar e jejuar é bom, sim ou não? Rezar e jejuar é bom, sim ou não? Ih, tô achando que não. Rezar e jejuar é bom ou não? Depende. O próprio texto bíblico vai dizer:
Se eu rezar e jejuar apenas para que os homens vejam, isso não é bom. Quer dizer, eu tenho uma coisa que um objeto é bom. Rezar, a realidade de rezar é boa. Jejuar, a realidade do jejuar é bom. Mas qual é a finalidade? Eu rezo e eu jejuo para todo mundo ver. A finalidade, para quê? O fim. Se o fim é mal, que é para os homens verem, aquilo se torna mal. Uma coisa é boa quando o objeto é bom, a finalidade é boa e as circunstâncias são boas. Não é qualquer circunstância que me permite uma finalidade. Em outras palavras, né? O fim não justifica os meios. Exemplo, comer é bom, gente? Sim ou não? Sim. No geral, comer é bom. Mas eu posso roubar para comer? Não. Não é justificável. Para o direito humano, é possível. Mas para nós de Deus, não. Porque não é justificável um meio mal para uma finalidade boa. Se eu quero comer, eu peço. Eu peço. E aí eu como. Mas roubar não é justificável. Roubar dinheiro para comprar remédio é bom? A finalidade é boa, um remédio. Mas o meio está errado. O roubo. Como analisar então se as coisas são boas? Sempre observando esses 3 critérios: a coisa, o objeto, as circunstâncias e a finalidade. Porque os 3 precisam ser bons. Se os 3 não forem bons, eu peco, eu erro. Aquele objeto, aquela realidade é um mal. O que sai da boca das pessoas podem ser coisas boas ou más. Deixe-as falar e você vai conhecer o coração. Deixe-as dizer e você vai conhecer o coração. Se elas dizem as coisas do Cristo ou não. Se as coisas que elas dizem são boas, tem que preencher os 3 critérios. O objeto tem que ser bom, as circunstâncias têm que ser boas e a finalidade tem que ser boa. Senão, não está tendo união com o Cristo. E não está tendo união com Cristo, o coração está rompido, o coração está longe de Deus. É necessário muita atenção. E é necessária muita formação do nosso coração para podermos ter critérios de análises se as pessoas são de Deus ou não. Porque como diz o texto bíblico, há muitos falsos profetas. Há muitos mestres se auto-intitulando mestres, mas são como que pessoas com trave nos olhos, cegos, querendo guiar outros cegos. E nós precisamos destravar isso. Precisamos ensinar o como a igreja ensina. De tal modo, queridos, que quando formos analisar as coisas das pessoas, os diálogos, aquilo que brota do coração, quando formos conhecer os ensinamentos de Deus, nós temos que estar atentos se aquilo é como o coração de Cristo. O Cristo ensinaria aquilo? O Cristo sentiria daquela forma? O Cristo explicaria daquele jeito? Porque sempre são necessários os 3 critérios para ser bom: o objeto, as circunstâncias e a finalidade. Na missa de hoje, eu espero que o nosso coração saia daqui um pouquinho mais atentos. Para sermos de Cristo, temos de estar em comunhão com Ele. Não é possível ser formado, ser discípulo, sem comunhão com o Cristo. E estando em comunhão com o Cristo, vamos ser modelados, vamos ser transformados aos poucos, e a nossa vida vai refletir o Cristo.
porque seremos outros Cristos. E refletindo Cristo, 3 coisas têm que estar em nós, porque quando nós refletimos o Cristo, o nosso pensamento tem que ser de Cristo, as nossas ações têm que ser de Cristo e o nosso sentimento tem de ser de Cristo. E como analisar se é de Cristo? Observando os 3 critérios. Se a coisa é boa, porque ela pode ser má. Exemplo, a preguiça é mal. Não é possível ter preguiça para nada bom. A preguiça é mal. O divórcio é ruim. Deus não quer as pessoas se divorciando. A traição é um grande mal. Quer dizer, não existe finalidade boa na traição. Então, o objeto é mal. Mas o objeto pode ser bom e a finalidade má. Exemplo, o jejum, que é uma coisa boa, mas se é para os homens, para mostrar para as pessoas, se torna mal. E as circunstâncias precisam ser boas. Porque se as circunstâncias não são boas, nós podemos também chegar num mal. Quando analisamos as pessoas falando, o comportamento das pessoas, analisando isso, saberemos se elas são boas ou más. E podemos ver se elas são cegas, querendo guiar cegos, ou se elas são discípulas de Cristo, nos ensinando o caminho do céu. Na nossa igreja, na nossa renovação carismática, nas nossas pastorais, nas nossas famílias, o que temos botado para fora? O que temos botado para fora do nosso coração? O que temos tirado do nosso coração? São coisas boas ou más? Analisando isso, saberemos se o nosso coração está unido a Cristo ou se precisa estar mais unido a Cristo, porque ainda não está direito. Que Deus nos ajude então assim a vivermos os ensinamentos do céu e nos prepararmos para uma grande conversão nesse tempo da quaresma. Analise bem como você está, para que a quaresma seja um grande período de conversão da alma. Amém. Vamos